Olá, seja bem-vindo a mais uma resolução do Enem, como eu costumo fazer aqui. Peço para você parar o vídeo, ler o enunciado, caso não tenha feito. Caso já tenha lido, me acompanhe aqui. Então vamos lá. O pai de João, Pedro e José faleceu e ele deixou como herança esse terreno retangular aqui, ó, de 3 quilômetros por 2 quilômetros. Dentro desse terreno existe uma área muito valiosa, que é uma área de extração de ouro, que é essa região que está aqui, ó, em cinza. O enunciado fala que isso aqui é a quarta parte de um círculo. Ou seja, aqui seria o centro do círculo e aqui seria o raio desse círculo, né? As outras três partes não existem ou não pertencem a ele, pelo menos. Então, o que acontece? João, Pedro e José querem dividir o terreno, mas o grande interesse deles é a parte do ouro, que é a parte mais valiosa. Então, é tão valioso que eles não se importam se um dos irmãos ficar com mais terreno. O que eles querem mesmo é que a parte que tenha ouro seja dividida de maneira igualitária. Então, eles vão dividir esse terreno em 3 partes iguais. Para que você entenda o enunciado, deixa eu te explicar aqui o que está acontecendo. Veja só, aqui é o seguinte, ó, essa região aqui vai dar o mesmo terreno para os 3. Se eu avançar um pouquinho aqui, eu ainda terei o mesmo terreno para os 3. Até aqui, nessa bordinha aqui, ó, eu tenho o mesmo terreno para os 3. Só que veja só, se eu avançar mais um pouquinho, olha só o que sobrou para o João. Para o João sobrou só esse pouquinho aqui. Para o Pedro, olha o tanto que sobrou. E para o José sobrou bastante também. Então perceba que João é o que vai ficar com menos terreno. Mas como eu disse, como o grande valor está na parte do ouro, eles não estão nem preocupados. Eles só querem dividir a parte do ouro igual. Então, João não vai ficar com a mesma quantidade de terreno que os seus irmãos. Beleza? É isso que você tem que entender aqui. Então, vamos prosseguir aqui para a gente poder resolver a questão. Sabendo que eles não terão o mesmo terreno, aí lá vem o enunciado. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde a aproximadamente. Ou seja, o João ficou com quantos por cento de todo o terreno? Ele não ficou com 1/3 do terreno. Ou seja, ele não ficou com 33%. A letra D já está descartada porque eu estou te mostrando aqui, graficamente, que não vai rolar. Ele vai ficar com menos terreno, certo? Então, só daqui, a gente já resolveria essa questão. Se eu estivesse fazendo uma prova do Enem, eu já jogaria aqui uma letra E na certa. Por quê? A terça parte é 33%. Acabei de mostrar para você que ele vai ficar com menos de 33%. Olha o pouquinho que sobrou aqui e olha o tanto que sobrou para os seus irmãos. Então, já vou te dizendo que a resposta é a E. Mas e aí? Não, vamos resolver, vamos mostrar com conta que está certo. Só estou te mostrando o tanto que você pode ser objetivo numa resolução de questão desse tipo. Então, vamos lá. Aqui está o terreno. O que a gente vai calcular? Você tem que lembrar que isso aqui é um triângulo retângulo. Isso aqui é a área do João. Isso aqui é a área que nos interessa. Isso aqui é um triângulo retângulo. Ó. O ângulo reto é esse ângulo aqui, ó, o cantinho do retângulo. Então, para o triângulo retângulo, a gente pode usar as razões trigonométricas. O que acontece? Você tem que analisar quais são os lados que te interessam para você poder fazer o cálculo. Os lados que me interessam são os seguintes lados para calcular o terreno do João. Perceba que o terreno do João é um triângulo. Essa aqui é a hipotenusa do triângulo. Então, para calcular a área do triângulo, eu tenho que fazer o quê? Achar a área da base do triângulo e a altura do triângulo. Qualquer um deles pode ser a área, qualquer um deles pode ser a base. É melhor a gente escolher os catetos. Tá? Ó, esse aqui é a hipotenusa, isso aqui é um dos catetos e aqui é outro do cateto. Então, fica mais fácil se a gente souber as medidas desses 2 catetos aqui. E aí, professor, como é que a gente faz? Esse cateto aqui, onde eu estou passando o mouse, eu já sei a medida. Ele mede 2 quilômetros. Esse outro cateto aqui, eu quero descobrir o valor dele para poder calcular a área do triângulo. Como é que a gente faz? Esse ângulo aqui ele é conhecido por mim. Presta atenção. Esse cantinho todo é um ângulo reto. É um ângulo de 90 graus.
Esse ângulo de 90 graus foi dividido em 3 partes, para cada irmão ficar com a mesma quantidade de terreno com ouro. Então, 90 graus dividido por 3 é 30 graus. Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo de 30 graus. Aí está na hora de raciocinar. Você tem um ângulo de 30 graus, você quer mexer com o cateto oposto ao ângulo e também você quer mexer com o cateto adjacente ao ângulo. Então, o que está de frente é cateto oposto, o que está do lado é cateto adjacente. Qual é a razão trigonométrica que usa cateto oposto e cateto adjacente? Bom, é a tangente. Então, a gente vai calcular a tangente de 30 graus. Então, veja só como é que fica. Tangente de 30 graus será o cateto oposto, que eu não sei a medida dele, então eu vou chamar ele de x, dividido pelo cateto adjacente, que mede 2 km. Professor, como é que eu vou saber qual é a medida de tangente de 30 graus? Bom, é bom que você saiba essa tabela de cabeça, porque ela é muito importante. Vou deixar aí na descrição do vídeo um link onde eu ensino como decorar boa parte dessa tabela, ok? Então, assiste a minha resolução. Se você quer aprender a mexer com essa tabela, assista o vídeo que eu indico lá na descrição do vídeo para você saber. Espera-se que você saiba lá, na hora do vamos ver. O que acontece? A tangente de 30 graus diz a nossa tabela que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3 será igual a x sobre 2. E agora, quanto que é raiz de 3 sobre 3? O próprio enunciado me fala. Lá no enunciado diz assim: considere raiz de 3 sobre 3 igual a 0,58. Então, eu troco raiz de 3 sobre 3 como sendo igual a 0,58, com base no enunciado. Aqui, o que a gente vai fazer? Nós temos aqui uma igualdade de frações. Então, a gente vai pegar essa igualdade de frações e vai calcular ela. Ó, o 58 está aqui dividido por 1. Ó. Então, vai multiplicar cruzado. Ó. 1 vezes x, x. 0,58 vezes 2 dá 1,16. Ou seja, x é igual a 1,16 quilômetros quadrados. Beleza? Então, vamos lá. Eu já sei que isso aqui mede 1,16 quilômetros. Qual é o próximo passo? Achar a área do meu retângulo. Esse é o próximo passo. Como é que eu acho a área do retângulo? A área do retângulo, ela sempre será igual. Será o seguinte: base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá. Ó. A área do João é um triângulo, então a área vai ser base vezes altura sobre 2, como eu já falei. A base do triângulo, você pode chamar qualquer um de sendo a base e o outro sendo a altura, vai dar no mesmo. Eu vou dizer que essa é a base e que essa é a altura do triângulo. Então, a base é 1,16, como eu acabei de descobrir. A altura é 2, que no caso são esses 2 metros daqui, dividido por 2. Se você vai multiplicar uma coisa por 2 e depois dividir ela por 2, você volta para o mesmo lugar, que é 1,16. Então, basta cortar o 2 aqui e cortar o 2 aqui. Se você quer ser minucioso, aí você bota 2,32 dividido por 2, tá? Porque 1,16 vezes 2 dá 2,32. 2,32 por 2 dá 1,16. Então, a área do João é 1,16 km². Eu tenho que comparar isso com a área total. Então, agora eu vou calcular a área total do terreno. O terreno é um retângulo, um lado mede 3 e o outro lado mede 2. Então, base vezes altura, altura vezes base, mesma coisa. A área total vai ser um lado, que é 2, vezes o outro lado, que é 3. 2 vezes 3, 6 km². Então, o João tem 1,16, a área de todo mundo junto é 6. Para calcular a porcentagem, eu pego a parcela e divido pelo total. Ou seja, a área do João dividido pela área total. 1,16 dividido por 6. Você monta a continha, mas antes disso você vai eliminar a vírgula, multiplica por 100 em cima, porque tem 2 casas depois da vírgula. Mas para manter a proporção, tem que multiplicar por 100 embaixo.
Então, em cima fica 116, embaixo fica 600. Você vai calcular, vai encontrar 0,19333. Lá no meu curso de porcentagem eu explico. O primeiro valor depois da vírgula é a dezena, 10. Depois vem a unidade, 10 com 9, 19. O terceiro valor é a primeira casa depois da vírgula. Então é 19,33333. Ou seja, o João vai ficar com 19,33% do terreno. Arredondando, 19%. Conclusão essa que eu já mostrei lá no começo, não é isso? Mas aqui é só para você entender o cálculo todo.